Acabou, gente. O Corinthians é campeão paulista de 2025. Foi o time que fez a melhor campanha. Foram 16 jogos, 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota para o Novo Horizontino. Marcou 25 gols, sofreu 14, um aproveitamento de 80% e quebra um jejum de 6 anos, Miri. Eu acho que vale pelo título, é importante. Eu falei hoje no News que esse título era mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras. Eu acho que é, de fato. Mas da forma como o Corinthians jogou, Domi, assim, vai ficar registrado, sabe? Foi uma postura taticamente covarde. O Corinthians não jogou como se estivesse jogando dentro do próprio estádio, com 50 mil pessoas. O Corinthians não conseguiu trazer a torcida para o jogo em nenhum momento. No final, quando o Hugo defendeu o pênalti, a torcida veio um pouco. E agora, no final, a torcida começou a cantar. Mas longe, longe, longe do que poderia ter sido, sabe? É muito triste ver um título ser ganho assim pelo Corinthians. Realmente muito triste. Isso que a gente viu em campo hoje não é o Corinthians. Isso não é o Corinthians. E é muito fácil falar. Eu acho que a história de um treinador derrotado acabou, mas eu acho que a história do Ramon e do Emiliano Dias no Corinthians, depois dessa final deprimente, tem que ter acabado. Não é possível que eles vão continuar. O Corinthians não tem um Ai, estilo. mas O Corinthians eu não acho tem um que estilo. Não, vai continuar, Domi. É claro, vai continuar. Mas assim, não deveria, né? Não deveria. Assim, eu não vou nem comemorar, gente. Assim, como corintiana, eu tô só furiosa com o que eu vi hoje. Mas eu acho que dá para, pelo lado corintiano e lado da torcida, dá para pegar a campanha, né? Foi uma campanha bonita. Foi a Foi melhor uma campanha do campanha campeonato. vitoriosa. Foi uma campanha vitoriosa. Bonita, eu não sei, Domi. Não sei. Agora eu não saberia dizer, não, se foi bonita. Não me Justíssimo. parece. Manchou, né? Esse jogo mancha, né? Eu acho que o futebol brasileiro como um todo ficou manchado nessa final, né? Se a gente olhar a qualidade, a gente olhar tudo. O futebol brasileiro não vai, o futebol paulista, dá pra gente colocar assim, né, Alice? Agora, o torcedor corintiano não quer saber disso. O torcedor agora tá em festa, é um título que eles não conquistavam há muito tempo, é um time que começou uma arrancada histórica no ano passado, apesar de todos os milhões de problemas que a gente sabe extracampo, inclusive até aqui na final, né, com problema de cambistas, tudo que a gente viu de triste nos bastidores do Corinthians, mas a torcida corintiana, nesse momento, não quer saber, Alice. E a comemoração, que quem está assistindo no Allplay está acompanhando também aqui na segunda tela com a gente, dá a medida do tamanho desse título, né? É um campeonato paulista, é um título estadual, né? Entre os títulos, o menor, mas contra o grande rival, saindo dessa pequena fila que você mencionou, e uma emoção muito grande dos jogadores, né? Eu não sei se a gente veria essa mesma comemoração do lado do Palmeiras, ainda que fosse o tetra, ainda que fosse na casa do rival. Né? Era um título muito importante para o Corinthians, pelos anos sem título e pelo momento. Né? Além de tudo que vocês falaram, do que viveu no ano passado, daquele momento em que olhou na cara do abismo e parecia que poderia ir para a Série B e passar um ano terrível em 2025, consegue a arrancada, aí vai para a Libertadores, cai na pré-Libertadores pela terceira vez, entra no que poderia ser, né, uma pequena crise, e aí consegue esse título e se mantém vivo, né? Se mantém vivo como um time que pode brigar, não acho que consiga brigar por Campeonato Brasileiro, né? O nível de alguns outros times é mais alto, é preciso muito gás, muito elenco, né, para brigar nos pontos corridos, mas vai se candidatar aí a uma Copa do Brasil, possivelmente, pode fazer uma boa campanha na Sul-Americana, né, dar um ânimo para a temporada, que certamente uma derrota em casa hoje, somada à eliminação da pré-Libertadores, poderia ter mudado bastante, né, o curso do Corinthians na temporada, e agora começa o ano da melhor maneira possível, que é sendo campeão. É isso. E você vê o Corinthians com esse time e com tudo que foi esse Campeonato Paulista, PVC, brigando por outros títulos, ou o Corinthians vai ficar com esse e muito feliz? Não, o Corinthians melhorou muito em relação ao ano passado.
fato de o Corinthians entrou nesse Campeonato Paulista com um time mais montado pelo que fez no final do ano passado. O Corinthians completou hoje 23 jogos sem perder em Itaquera. Depois daquele Corinthians e Flamengo 0-0 da Copa do Brasil, em que o Corinthians foi eliminado na Copa do Brasil na semifinal, eram 16 jogos seguidos em que o Corinthians tinha feito em casa pelo menos 2 gols. Hoje não fez gol, mas completou 23 jogos de invencibilidade com o título. O Corinthians é Corinthians. O Corinthians tem um monte de problema de gestão, tem um monte de problema de dívida que tem que resolver. Agora, se você olhar para o que foi a campanha do Corinthians, 37 pontos, a melhor campanha, o melhor time do campeonato, com um elenco que tem garro, jogou com uma injeção hoje, hein? Ele jogou com infiltração. O joelho dele deve estar uma bola a essa altura do campeonato, porque ele jogou com infiltração no sacrifício. Não jogou uma grande partida, mas foi a jogada mais perigosa do jogo foi a jogada dele, tirando o pênalti. O chute na trave do primeiro tempo. O Memphis não jogou uma grande partida, mas Memphis e Yuri Alberto formaram uma dupla. A defesa melhorou, ficou mais consistente. Você tem um jogador como o Carrilho, que fez uma partida extraordinária, teve um campeonato extraordinário e que fez uma partida 2 dias depois de ter jogado 90 minutos pela seleção peruana. Então o Corinthians melhorou. Não é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai jogar a Copa Sul-Americana, que foi semifinalista no ano passado, quando o time coletivamente era pior do que o time de agora. Não acho que o time seja um primor. Quando joga com o losango de meio campo, muitas vezes abre espaço pelos lados, mas Martínez e Carrilho têm conseguido corrigir isso. Tanto que o Palmeiras teve dificuldade muito para jogar, por erros do Palmeiras, mas por mérito defensivo do Corinthians também. Então, eu acho que tem uma temporada para jogar, para tentar jogar Sul-Americana, Copa do Brasil, sem ser favorito no Campeonato Brasileiro. Isso muito distante, mas brigando numa parte mais alta da tabela do que brigou no ano passado. A gente está vendo as imagens aí dos jogadores muito emocionados, o Hugo ajoelhado ali no gramado, beijando o gramado,